Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que felicidade em ter você aqui hoje para mais um Evangelho do Dia. Meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado por belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria que você deixasse que essa palavra chegasse ao seu coração devagar, deixar ela ecoar, porque Jesus está olhando para aquele templo tão bonito, né? Tão admirado, tão importante, tão imponente. Ele diz algo que desconcerta as pessoas naquele momento. Algo que quebra a lógica humana, algo que mexe com as nossas seguranças. Não ficará pedra sobre pedra. E Jesus não está apenas falando de um prédio, ele está falando de tudo aquilo que a gente acha que é eterno, mas não é. Ele está falando de nossas falsas seguranças, das estruturas que construímos sem Deus. Ele está falando das certezas que parecem fortes, mas que não sustentam quando o vento sopra mais forte. Porque a verdade é essa. Tem coisas que parecem firmes, mas não são. Tem coisas que parecem sólidas, mas são frágeis. E tem coisas que a gente admira, mas não nos salvam. E quando Jesus diz que tudo isso vai cair, ele não quer causar medo. Ele quer despertar em nós consciência. Porque às vezes a gente se apega tanto ao que é visível, ao que é exterior, ao que impressiona, e nós nos esquecemos de cuidar do essencial. Nós nos esquecemos de cuidar do nosso coração. E aí os discípulos perguntam quando que isso vai acontecer? Porque a gente quer saber quando, a gente quer data, né? A gente quer hora, a gente quer controle. Mas Jesus não responde com um calendário, ele responde com vigilância. E aí ele vai dizer: cuidado para não serdes enganados. E quantas vozes, hoje em dia, tentam nos enganar? Quantas promessas vazias, quantas ilusões disfarçadas de esperança, quantos caminhos que parecem luz, mas na verdade levam ao vazio. E Jesus repete, ele insiste, ele alerta nós: cuidado, discerne, vigiai. Porque o discípulo não vive pelo medo, ele não vive pelo pânico, ele não vive pela insegurança, o discípulo vive pela fé. E Jesus diz ainda, né? Quando ouvirdes falar de guerras, de caos, de crises, não fiqueis apavorados. Por quê, meu irmão? Porque quem confia em Deus pode até tremer, mas não cai. Né? Enverga, mas não quebra. E talvez hoje a sua vida esteja passando por esse tremor. Talvez algumas coisas estejam desmoronando. Talvez você esteja vendo algo ruim, um sonho, uma fase, uma relação, uma segurança.
Mas escuta isso com atenção. Nem tudo o que cai é derrota. Às vezes o que cai é libertação. Às vezes o que desmorona é exatamente o que estava ocupando o lugar de Deus. Porque quando tudo balança, a fé se revela. Quando tudo treme, o essencial aparece. Quando tudo desaba, Deus começa a reconstruir. E Deus não reconstrói sobre a areia, Ele reconstrói sobre rocha. Ele não reconstrói sobre a aparência, Ele reconstrói pela verdade. Ele não reconstrói sobre o medo, Ele reconstrói sobre a confiança. E Jesus está mostrando hoje que o verdadeiro templo, ele não é feito de pedra, ele é feito de entrega. Ele não é feito de fachada, ele é feito de fé. Ele não é feito de estrutura, ele é feito de presença. E se algo na tua vida, meu irmão, se algo na tua vida, minha irmã, está caindo, a única coisa que eu preciso te dizer e que você precisa colocar no seu coração é: confia. Deus está preparando algo novo. Se o chão está instável, confia. Ele está se revelando mais forte do que nunca. Se tudo parece confuso, confia. Ele continua sendo Deus. Amém? E agora, eu gostaria de te convidar a deixar essa palavra repousar dentro de você, deixar que ela cure, deixar que ela console, que ela fortaleça, porque nós vamos falar com esse Deus que permanece quando tudo passa. Fecha seus olhos nesse momento, fecha seus olhos nesse momento, meu irmão, fecha seus olhos, minha irmã. Vamos orar a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, quantas vezes nós construímos sobre o que é frágil? Quantas vezes nós confiamos em estruturas que não vêm do Senhor? Quantas vezes nós admiramos aquilo que impressiona, mas nós nos esquecemos do que realmente salva? Hoje nós entregamos nas Tuas mãos tudo aquilo que está desmoronando em nós. Se algo precisa cair, Senhor, que caia. Mas não permita que a nossa fé desabe. Sustenta o nosso coração quando o mundo balançar. Fortalece nossa esperança quando o mundo tentar dominar. E faz de nós um templo vivo da Tua presença. Que a nossa vida esteja firmada em Ti. Que o nosso coração confie em Ti. E que os nossos passos sejam guiados por Ti. Amém. E permanecendo nessa certeza, nessa entrega, nesse silêncio cheio de fé, recebamos agora a bênção do Senhor, que não abandona os seus filhos, que não nos deixa sozinhos, que permanece conosco em toda tempestade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te fortaleça e fortaleça a tua fé nos dias em que tudo parecer instável. Que Ele te conduza mesmo quando o caminho for incerto e que a paz dEle habite o teu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E unidos como filhos que confiam, rezemos agora com amor a oração que Jesus nos ensinou, certos de que mesmo quando tudo treme, Ele continua sendo Pai. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora com ternura, com confiança, com fé, entreguemos tudo àquela que permaneceu firme quando tudo parecia perdido. A mãe que sustentou a esperança sob a cruz. Em nome do Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe ela com pelo menos 7 pessoas e façamos com que essa corrente de oração cresça a cada dia mais. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui embaixo, clique em inscrever-se, ative o sino da notificação e curta essa homilia para que possamos alcançar mais e mais corações. Que Deus te abençoe. Fica com Deus e não se esquece, Jesus te ama muito.